Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu comecei a investir. E o objetivo com esse vídeo é te ajudar, te incentivar, te estimular a começar a sua jornada nos investimentos. É claro, do jeito certo. Por isso, eu vou compartilhar alguns erros que eu cometi para que você não os cometa e fique ali mais tranquila na hora que você aplicar o seu dinheiro. Se você é novo por aqui, eu me chamo Rosiele Pegada, eu atuo como planejadora financeira e o objetivo do meu trabalho é justamente esse, é te ensinar, te estimular, te ajudar a ter uma vida próspera financeiramente através do planejamento financeiro. Eu comecei a poupar dinheiro desde criança. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha um cofrinho e eu ficava com minha avó, meu tio, todo mundo que falava para eu comprar alguma coisa assim, lá em Belém do Pará, a gente fala taberna, baiuca, assim, pertinho de casa. Aí quando eu voltava, as pessoas me davam um troco. Então, as pessoas não, né? Meus familiares. E aí eu ficava guardando. Porém, eu perdi todo esse dinheiro porque trocou a moeda, passou de cruzado para cruzeiro ou cruzeiro para cruzado, eu não me lembro direito. Mas trocou de uma para outra e eu não tinha o entendimento e acabei perdendo todo o meu dinheiro ali. O meu pai, né, tentou me consolar falando que já que eu juntei aquele dinheiro tão nova, eu era capaz de juntar mais, mas que eu precisava me atentar ao que acontecia no mundo, né, para que o meu dinheiro não perdesse o valor. Essa foi a primeira informação. E naquele mesmo momento, ele reforçou que muito mais importante do que eu poupar ou ganhar dinheiro, era como eu iria gastar esse dinheiro. Então, ele frisou que eu jamais deveria gastar mais do que eu ganhasse, né? E naquele momento aquilo não fez muito sentido para mim, né? Porque afinal eu tinha 6 anos de idade, mas eu cresci com essa ideia. Então, quando chegou por volta dos meus 12 anos, a minha mãe precisou de ajuda no trabalho dela. Ela fazia o planejamento da merenda escolar, mas ela não conseguia fazer os cálculos. Então, eu entrei nesse processo para ajudar a minha mãe. Então, eu sabia, a secretária me ajudou e eu depois fiz esse planejamento alimentar, né, da merenda escolar dos 12 até a minha mãe se aposentar. E aí eu fiquei muito boa com planilha, com essas coisas. Daí eu fui para a engenharia, né, que era meio a linha de raciocínio ali daquilo que eu já fazia. E quando eu comecei a estagiar como engenheira, quando eu comecei a ganhar dinheiro, aí é que veio todas aquelas informações, né, aquelas orientações que o meu pai me deu, onde eu sempre tinha que ter, né, que gastar menos do que eu ganhasse. E eu tinha o objetivo de fazer uma especialização após eu formar. Eu estudei em uma universidade pública, então eu pegava o dinheiro do estágio e todos os meses eu guardava R$50. Nessa época, eu ainda não sabia investir. Eu entendia muito sobre organização financeira, né, por conta do trabalho que eu fazia da minha mãe e por conta dos exemplos que eu tinha na minha casa, né, do meu pai. Ele sempre foi muito organizado, mas de fato, eu não sabia investir. E por outro lado, naquela época, não era tão fácil você investir, porque precisava de um valor alto. Então, você com 50, R$100, você não fazia uma aplicação financeira fora da poupança. Você precisava de um volume muito maior. E o que eu fiz? Eu fui guardando R$50 todos os meses na poupança. Então, esse foi o meu primeiro investimento, foi lá no meu cofrinho que eu perdi. Daí eu parti para a poupança, né, para tentar deixar o meu dinheiro seguro. E enquanto isso, eu ia estudando sobre educação financeira, sobre investimentos, para que eu pudesse entender. E também juntar um valor maior, né, para que eu pudesse aplicar em um outro produto financeiro. Mas lembrando, né, que eu queria fazer a especialização. Então, o que eu estava juntando aquele dinheiro? Para pagar a especialização assim que eu saísse
da universidade, assim que eu me formasse como engenheira. E eu nunca deixei de investir em mim. Então, é como se eu tivesse R$100, porque 50 eu colocava na poupança e 50 eu comprava livros, pagava cursos para mim na área de engenharia e também na área de educação financeira. Então, eu dividi o dinheiro assim. No final da graduação, eu passei no mestrado e ganhei bolsa. Então, eu não precisei pegar aquele dinheiro. Aí, o que eu fiz? Aqui eu cometi um erro. Eu peguei R$18 mil que eu tinha juntado, porque depois, gente, lembra que eu comecei a falar que eu investi em mim, tudo? Então, aí eu comecei a ter 2 estágios, fazer renda extra, fazendo trabalho, digitando trabalho, indo a campo, fazendo medição com meus colegas, porque eu também tinha um curso técnico. Então, tudo isso fez com que eu me ajudasse a aumentar a minha poupança. Lembrando o quê? Que antes de você começar a poupar dinheiro, você deve ter esse comportamento de saber guardar o seu dinheiro. Esse é o primeiro passo. Aí depois você vai estudar para escolher um produto financeiro onde você vai aplicar o seu dinheiro. E aí eu peguei e comprei um carro. Aqui eu cometi um erro financeiro gravíssimo, porque eu comprei um carro zero, eu dei 18 ou 20 mil na época e era 36 mil e fiquei pagando a outra metade. Só que depois, sabe, na hora você faz aquilo, meu pai ainda falou, por que você não compra o carro usado que você compra com esse 18 mil? Só que eu tinha medo de comprar um carro e ele não funcionar, e entre essas outras coisas, eu preferi um carro zero. Enfim, eu fiquei pagando 3 anos, uma parcela de R$600, e depois eu fui calculando, aquele 36 foi para 52 mil. E eu fiquei meio brava porque eu fiz isso, entendeu? Mas o erro financeiro, ele faz parte da nossa jornada. Então, esse foi o meu primeiro erro. A partir daí, eu comecei a estudar mais, e reconheci que eu tinha que saber que financiamento eu sempre pagaria muito mais, então eu não queria mais. E daí eu fui estudar na Alemanha e eu vendi o carro. E ali, foi na Alemanha, conversando com meus colegas, foi que eu fui montar uma carteira de investimento. Nesse período, já era por volta de 2012, era entre 2010 e 2012 ali. Aí você já conseguia investir no Tesouro Direto, já conseguia investir em outros produtos com valor bem menor do que na época que eu comecei a faculdade. E aí foi quando eu comecei a entrar primeiro na renda fixa. Eu não fui para a renda variável, eu não entendi, eu achava complicado, eu não entendi as pessoas falando. Então, assim, eu não queria arriscar, porque eu também era tudo aquilo que eu tinha planejado, economizado, e eu estava na Alemanha, então eu não queria arriscar. Então eu fui e coloquei em CDB, em fundos, tudo. E aí eu fiquei. E aí eu morei 5 anos na Alemanha. Então, os 2 primeiros anos, eu só deixei na renda fixa e estudei muito para renda variável. Eu só fui para a renda variável quando eu fiz cursos de renda variável e quando eu tinha um valor que assim, se esse valor cair na renda variável, não vai afetar tanto. Então, quando eu tinha um valor significativo na renda fixa, é que eu fui para a renda variável. E daí eu fui para outros produtos. Porém, paralelamente a isso, eu investi em terrenos, eu continuei sempre investindo em curso. E aí foi quando eu fiz a transição da engenharia para o planejamento financeiro. Porque aí eu já estudava tanto, eu já estava tirando as pessoas da dívida, meus amigos, familiares. Aí eu perdi o interesse na engenharia e decidi fazer a transição de carreira. Então, a minha jornada como investidora, ela foi longa. Às vezes você vê alguém tendo sucesso, fulano sabe bem, fulano sabe falar sobre educação financeira. Muitas vezes esse conhecimento veio da infância, veio dos pais, veio da pessoa ter um objetivo muito claro, assim como eu tinha em querer fazer a minha especialização, e por isso, desde o primeiro mês na Universidade de Engenharia, eu já economizava dinheiro para aquela especialização. Então, quando você tem um objetivo claro, você sabe, você foca naquilo. E aí, por exemplo, no meu caso,
eu não tinha um outro objetivo depois da especialização, né? E aí eu acabei investindo meu dinheiro num carro, comprando um carro, né? Que foi uma despesa para mim, porque eu fiquei pagando juros do financiamento. Mas eu consegui pagar até antes, eu financiei por 5 anos, eu paguei ele antes do terceiro ano, eu acabei economizando 10 mil reais daqueles juros ali, e falei, não, agora eu vou fazer as coisas com mais clareza. Então, toda vez que eu atinjo um objetivo, eu já automaticamente, antes de eu tomar qualquer decisão com aquele dinheiro que tá ali, eu já faço um outro planejamento para saber. Senão eu vou dar qualquer destino ao dinheiro, como eu fiz a primeira vez com o carro. É claro que também não foi uma coisa ruim, porque eu estava começando a trabalhar como engenheiro, eu precisava levar equipamentos, o meu computador, então eu precisava de fato de um carro, mas não necessariamente precisava ser novo, né, como eu fiz. Porém, já foi feito, assumo um erro, e isso é uma coisa também que eu quero compartilhar com você. Entenda que nesse processo da sua jornada de investimentos, né, sua jornada investidora, vai acontecer erros, você vai perder dinheiro porque você vai tomar decisões muitas vezes equivocadas. E entenda isso, isso eu chamo de uma aula cara, né? Quando você erra e acaba perdendo dinheiro, é uma aula cara, mas você aprendeu. Então, esse foi o meu aprendizado. Então, eu comecei a poupar quando criança, eu perdi o dinheiro ali porque eu não entendi o que acontecia na economia, mas eu era uma criança. Depois eu comecei a entender sobre planejamento, sobre organização, sobre boas decisões, porque eu precisava tomar boas decisões ali em dividir aquela merenda escolar. Não era uma coisa assim, como eu posso falar, automática, né? Eu tinha que saber dividir, porque senão ia ficar pratos sem carne, sem macarrão. Então eu tinha que fazer todo um planejamento baseado no caminhão de da merenda escolar. Então o que chegava, eu tinha que fazer os pratos e dizer qual era como que eu posso falar isso? A refeição que seria feita, né? Então assim, chegava o caminhão com arroz, macarrão, almôndegas, ovos, frango e tal. Então eu não podia só colocar 50 gramas no prato, 50 gramas de arroz, 100 de feijão, não era assim. Eu tinha que ter um cardápio para que depois eu conseguisse dividir. Então, às vezes eu fico até surpresa, né, por eu com 12 anos fazer isso, mas é claro que eu tive alguém que me ajudou, a secretária, ela me ensinou como é que eu tinha que fazer e depois eu fiz. Então eu precisava ter sempre essa clareza de fazer um planejamento em cima daquilo que eu tinha. E isso, de fato, é um planejamento financeiro. Você faz em cima da sua realidade, do que você pode, né, para que não falte dinheiro durante todo o seu mês ali. Então, essa foi a minha jornada. E daí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a investir, eu não me sentia segura investindo, então eu fui em um investimento que eu me sentia seguro. Eu poderia não ter tanta rentabilidade assim, mas eu sabia que o meu dinheiro estava ali. E é isso que é a minha orientação aqui, final para você. Invista naquilo que você conhece, naquilo que você saiba. Não fica só olhando naquilo que você tem conhecimento. Às vezes você fica só olhando a rentabilidade e vai em um produto que você não tem o mínimo conhecimento e quando ele oscila, você se desespera. Então, não faça isso. Invista naquilo que você saiba, desenvolva a sua capacidade de inteligência emocional, né, para esses momentos. Desenvolva a sua capacidade de poupar, invista em você e vai investindo passo a passo. Porque essa foi a minha jornada investidora. Hoje, né, eu cheguei a investir em terrenos, como eu falei, eu tenho uma carteira diversificada, eu tenho o meu negócio que eu também invisto nele. E tudo isso é uma jornada de anos para que você atinja o seu objetivo. Então, esse é o meu recado para você. Eu acredito que essa minha história pode inspirar você a iniciar sua jornada investidora ou até mesmo olhar você que já está na jornada ali e dizer assim, eu posso consertar, olha, talvez eu cometi esse erro aqui, então agora eu vou melhorar aqui para eu não repetir. Porque o problema não é você cometer o erro, o problema é você repetir esse erro, né? Assim como eu entendi, não, eu cometi esse erro aqui, eu deveria ter analisado melhor a compra desse carro novo e ter comprado um carro mais barato ou esperar juntar mais dinheiro para dar um valor total nesse carro.
Eu tenho certeza que essa história vai ajudar você a entender o passo a passo ou as fases que você deve seguir para começar a investir. E é claro, eu quero convidar você a conhecer o meu livro Mulheres Independentes, que vai estar no lançamento aqui no Shopping Campinas, dia 27 de agosto, às 16 horas. Se você é dessa região, aqui da região de Campinas, né, Jundiaí, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, você é nosso convidado. E o livro pode ser comprado pelo site, acesse o site rosiellepegado.com.br e a gente envia para todo o Brasil. Então, se você... não sou homem, mas eu tenho irmã. Compra a sua irmã. Tenho amiga, dá para sua amiga, para sua prima. Isso vai ajudar muitas mulheres a se tornarem investidoras, assim como eu me tornei. Eu fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Mas não deixa de deixar o seu like, curtir e deixar o seu comentário aqui ou o tema que você quer assistir para o próximo vídeo. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.